Bem, meus queridos irmãos, eu espero que vocês estejam bem, que a paz do Senhor seja convosco, hoje e todo sempre. Meus irmãos, a aula que eu quero passar para os irmãos hoje, agora, é a respeito de como você pode desempenhar a sua chamada espiritual de forma inteligente, coerente e de modo que você não se destrua, se desgaste no Evangelho, mas que você venha crescer e progredir. Então, como é que nós podemos começar a nossa vida espiritual cristã, desempenhar a sua chamada? Você que está descobrindo agora a sua chamada, o que é que faz? Quais são os primeiros passos? O que é que eu faço da vida? Porque você não pode ser aquela pessoa que faz tudo o tempo todo e não tem uma identidade espiritual. Você precisa ter uma identidade espiritual. E qual é, irmão Noel, a identidade espiritual que eu tenho que ter? A sua identidade, meu irmão, precisa ser de alguém que é profeta ou profetisa de Deus, que está servindo a Deus, que está exercendo sua função espiritual, mas que tem a convicção do que Deus lhe chamou, ou para que Deus lhe chamou. É assim que se faz. Você não pode estar afoito, aleatório, senão qualquer vento de doutrina que vier, qualquer profecia, qualquer coisa que lhe disserem para você, por parecer novo, parece que é sua chamada. Por exemplo, pode vir alguém para você e dizer assim: olha, tu tem uma chamada de ser um pregador, certo? Beleza. E você deixar a função que está fazendo para ir correr atrás de ser um pregador. Mas você não precisa deixar o que está fazendo para ser um pregador. Todos nós somos pregadores. Mas se Deus está ardendo no seu coração já há um bom tempo, já queima na sua alma há um bom tempo, o seu espírito já está aí te impelindo a fazer um certo tipo de obra na igreja há um tempo. Então isso quer dizer que essa chamada, esse queimor na sua alma, é isso que está lhe convidando a você ser alguém diferente. É esse queimor que você tem que começar a exercitar. Como é que eu faço isso, irmão? Como é que eu detecto esse queimor? Olha, é aquilo que você faz, chamada é isso, é aquilo que você faz na igreja, que começa na igreja, né? Aquilo que você recebeu a oportunidade de fazer pelo menos uma vez, seja ser porteiro, seja ser um pregador, seja louvar a Deus, seja ter dirigido uma escola dominical como professor, ou evangelizando, seja o que for, aquilo começou a queimar em você. E todo lugar que você olha, você só olha para aquele lado. Você pensa naquilo o tempo todo, você sonha com aquilo, você vê outras pessoas exercendo aquela função e você tem aquele olhar crítico. Peraí, não é bem assim. Não era para fazer assim, isso tem que ser feito assim. Então, essa é a sua chamada. Você que é ministro de louvor, e você vê aquela pessoa ali conduzindo o louvor, errando as letras, fazendo de qualquer jeito, não dando espaço para os acordes, ou regendo de mau jeito, ou seja lá o que for. Mas quando você olha, você diz: olha, está errado e eu sei a solução. Quer dizer, eu não estou só criticando, eu estou querendo ajudar. Não é para fazer assim, é para fazer assim. Então, meus irmãos, se você pensa dessa forma, para aquela determinada coisa, é a sua chamada aquilo ali. Não é, e se eu olho para tudo e vejo tudo, observo tudo, quer dizer que eu tenho capacidade de exercer tudo aquilo? Sim. Quer dizer que você é aprovado por Deus para ser um obreiro.
Mas você precisa se dedicar a uma área específica. Você precisa se concentrar numa coisa. Onde é que você está se concentrando? Você precisa se capacitar para uma coisa. Para daquela coisa, daquela área que Deus te chamou, ter outras aberturas. Por exemplo, você não pode só ficar fazendo meio mundo de coisa o tempo todo. Eu sou porteiro, que eu sou zelador, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu prego, que eu canto. Mas você se dedica a alguma coisa? Não. Então você não vai fazer a obra bem feita. Você está fazendo uma colcha de retalhos, tampando brechas, tapando brechas. Mas vai chegar o final da vida e você não vai ter um legado por trás. Você não vai ter uma marca sua. Você tem que ter uma marca. Você que é evangelista, você que é pregador, você que é um missionário. Quantas missões você já fez? Já se dedicou às missões? Você já estudou sobre isso? Ou você está apenas ali pensando, eu sou um missionário, estou aqui na igreja, eu prego a palavra de Deus. Não, missionário não é para estar pregando. A pregação é uma das coisas que o missionário faz. Mas essa não é a essência de ser um missionário. E está cheio de igreja por aí que missionário não sabe o que é missionário. Porque na igreja dele, missionário é a pessoa que prega, a pessoa que canta. Não, mas missionário não é isso. Missionário é quem faz missões. Missionário organiza as missões. Missionário cria estratégia. O missionário vai atrás das almas. O missionário vai atrás das almas, cria estratégia. Leva um evangelista, o evangelista faz todo um planejamento, prega naquele espaço, os dois juntos ganham a alma, selecionam um pastor e colocam lá. E vão para a próxima. É assim, essa é a obra de um missionário e de um evangelista. Mas se você é evangelista há tanto tempo na igreja, você sequer estudou sobre o que é ser evangelista. Sinto muito, mas você está sendo um servo mau e infiel, negligente com a palavra de Deus. É verdade. Se você é missionário e sua vida toda de missionário, você até hoje nunca estudou a respeito dos missionários que existem na Bíblia. Não estou falando de estudar, ir para uma escola, fazer curso de missionário. Isso aí não adianta em nada, irmão. Certo? O curso é bom para você mostrar para os outros que você está capacitado para dirigir aquele departamento da igreja. Tem missionário aqui? Tem por quê? Porque ele fez um curso. Mas aqui a minha pergunta é, e na carga espiritual, quantos anos tem que você faz missões? Quantos anos tem que você evangeliza? Quantos anos tem que você sobe o morro, sobe uma favela, que você panfleta, que você faz o evangelismo porta a porta, que você faz o evangelismo na rua? Quantos anos tem? Você já estudou sobre isso na Bíblia? Essa chamada que você tem, eu sei que você tem vontade de fazer, não, vontade eu tenho, vamos lá, eu quero o título, eu quero o cargo, eu quero a unção, eu quero o óleo, eu quero Hoje é assim. Mas e exercer a função, irmão e irmã? E o exercer, você já estudou na Bíblia? Estou falando de Bíblia. Não vou lhe indicar livro nenhum aqui para você ler nada. A história da igreja, o Flávio José, a história dos apóstolos, Eusébio de Cesareia, Strong, Wycliffe, Savonarola, os pais da igreja, John Hus. Não vou indicar nada disso. Bíblia. Vai adiantar você conhecer a história de Jim Swag, de qualquer um que seja aí. Não vai adiantar você conhecer a história deles. Porque eu sou assembleano e aí Daniel Berg, o Narving, e daí com o Daniel Berg, o Narving? Já fizeram a parte dele. E você? Está fazendo a sua? Tu acha que esses homens aí, eles ficavam procurando cursinho na esquina onde eles ensinassem a ministrar, ou metiam uma cara na obra, literalmente? Então comece agora, respectivamente agora, esse exato momento. Hoje, agora aí que você está escutando essa palavra. Agora, você tem que parar tudo o que você está fazendo. Você está exercendo a função na igreja.
Você está lá, pregando, ministrando, etc, etc. Mas se você não está focando no alvo, se até hoje você não parou, respectivamente, para estudar sobre o que é ser aquilo que Deus está te chamando, você é negligente, você está fazendo a obra de Deus relaxadamente, você está sendo um charlatão, um preguiçoso, um mentiroso, uma capa, um enganador. Certo? Se você não conhece o que está fazendo, não é um culto racional. Por exemplo, eu vou perguntar a vocês que na sua igreja vocês usam vários elementos. Mas você sabe qual é a função deles no reino de Deus? Não estou nem falando se estão extintos ou não. Estou perguntando se você sabe a função. Você que usa uma arca, você sabe a função dela na igreja? Você que faz voto com pano de saco, descalço, que raspa a cabeça. Você sabe a função de cada um desses elementos? Você já parou para ler e estudar sobre isso antes de fazer um voto? Você que usa a mitra, o talit, o chale, o coque, seja lá o que for, um véu, você já estudou sobre isso? Você que usa uma gravata, um paletó, um sapato, você que usa um brinco, você já estudou sobre isso? Sobre esses elementos e qual função tem no reino de Deus? Você que prega, você sabe o que é um púlpito? Não sabe, né? Mas como é que você vai fazer uma coisa que não sabe o que é? Outra vez, não estou lhe falando de ler livro, estou lhe falando da Bíblia. Todos os fundamentos do culto, da igreja, da congregação, da liturgia existem na Bíblia. E essa aula aqui é para esclarecer a você, para que você veja o quão longe, quão distante muita gente está do reino de Deus sem saber. Quantas igrejas você vai que a pessoa não sabe sequer o que é liturgia de culto? Você sabia que para começar um culto, quem vai orar primeiro precisa amarrar os demônios? Sabia disso? Imunizar o ambiente, pedir proteção primeiro? Você sabia que o porteiro da igreja tem a mesma função dos levitas que carregavam a arca da aliança? Você sabia que quem ornamentava a igreja eram os próprios levitas? E os levitas não sabiam sua função? Será que não? Você sabe qual é a sua função no reino de Deus? Você pegou, quantos cargos você pegou esse ano para fazer? Eu estou líder de jovens, líder de adolescentes, líder de crianças, departamento infantil, departamento disso, departamento daquilo. Eu estou com uns 15 departamentos ao mesmo tempo. Você vai dar conta deles? Tenho certeza que você vai dar o melhor do reino, não é o seu melhor. Esqueça esse negócio de ser o melhor. Você vai dar o melhor do reino para aquele departamento? Não, irmão, eu aceitei porque se eu não fizer, ninguém faz. Conversa fiada, você não é insubstituível. Se não tem capacidade de fazer, não faz. Fica quieto na sua, senta ali, adora, assiste essa aula aqui, planeja e depois volta para lá. Talvez depois dessa aula aqui você vai entregar até o cargo. Por responsabilidade espiritual, até se aprumar naquilo ali. E eu vou lhe dar esse conselho, se você está fazendo relaxadamente, irmão, não faça. Procure outra coisa para fazer. Se já está desgastado e não está mais queimando no seu coração aquilo ali, esqueça, vá fazer outra coisa. Procure outro ramo, porque não é o seu ramo. Não é a sua localização espiritual. O que Deus lhe chamou para fazer, precisa haver crescimento e constância. Crescimento
e constância. O que Deus te chamou para fazer. Tá certo, irmão? Tá certo, meu irmão? É duro essas palavras? É. É pesado? É. Mas aqui é a verdade. Se todos tivessem a oportunidade de fazer o que você está fazendo agora, estudando, criando responsabilidade, a igreja não estava do jeito que está. Certo? Por que é que chega hoje, você chegar na igreja e você vê um pregador que recebe a oportunidade de ministrar 1 hora, mas ele só prega 15 minutos, o resto é ensembamento, e vai atropelar a função de outro, que é cantar, louvar. Ele pode louvar, ele pode cantar depois da ministração, ou antes dela, ou durante, mas tem que haver a ministração. Não pode substituir, ele não pode entrar em outro aspecto espiritual. O momento da palavra, no momento da palavra. Ele se vire para ter o tempo que o pastor deu a ele. Pode até passar, pedir perdão, olha, passei do horário, mas menos que isso não. Por que muitos cantam, mas não são levitas? Não tem unção, não tem graça, não tem poder. Porque não conhecem a palavra. E minha causa com os levitas é isso. Muitos levitas são levitas só no nome, mas não conhecem bulhufas nenhuma da palavra. Os textos, eu não vou nem falar a palavra em si, os textos que dizem as funções deles, eles não sabem. A maioria nem Bíblia leva para a igreja. E o que eu estou citando para os irmãos aqui é preciso fazer um replanejamento espiritual. No momento que eu estou gravando essa aula, já é 18 de março de 2026. Agora são 18 horas e 4 minutos. Como é que começou o seu ano? Igual o ano passado? Atropelando tudo? Opa. Já estamos em março. Vamos lá. Tem que fazer festa, tem que fazer farda. Eita, já estou pensando aqui na festa do departamento. Eita, vou pregar, vou cantar, vou isso, vou fazer aquilo outro. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer um ato profético, vamos fazer... Mas... Peraí, calma aí, irmão. Calma aí, você sabe o que está fazendo ou está indo junto com os outros? Porque isso vai dar um problema. Porque você imita, hoje a maioria é imitação. Você vê fulano, rapaz, olha, deve ser assim, e vai, e não é. Ou é do jeito que a Bíblia diz, ou não vai, irmão. Então o que nós vamos fazer? Qual é a solução? Você já tem 17 minutos, quase 18 minutos de aula. Até agora você não deu a solução. Vou lhe dar a solução agora. Pega esse bendito caderno, essa caneta. Eu não vou colocar aqui na tela a apostila. Justamente para você ter o trabalho de anotar. Certo? Ter o trabalho de anotar. Você precisa aprender a largar a preguiça. E começar a levar a sério sua vida espiritual de estudo da palavra. Pastor, pastora, pregador, pregadora, homem de Deus, mulher de Deus, você que tem um cargo na igreja, você que não tem cargo nenhum, mas caiu aqui nesse curso, não foi de paraquedas, Deus está lhe chamando para um compromisso verdadeiro de leitura. Esqueça esse negócio de livro devocional, esqueça esse negócio esqueça isso aí, irmão. Vida cristã é isso aqui. Pega aí um caderno, uma caneta e anote o que eu vou lhe dizer. Como ter uma vida cristã responsável, referente à sua chamada. Como é que eu faço isso? Você vai precisar fazer um mapa, um estudo sistemático da Bíblia. Esqueça, não vai pesquisar em Google, não vai pesquisar em chat, esqueça isso. Se você fizer isso, você já está mostrando para Deus que você é um ludibriador mentiroso. Isso aqui é para ser o Espírito Santo te conduzindo. Eu aqui só estou dando o norte, viu? Aqui eu só sou o irmão que aponta o caminho. Não posso pegar pela sua mão e fazer tudo por você. Não posso. Mas eu lhe garanto, se você fizer o que eu estou lhe dizendo aqui e agora, sua vida cristã nunca mais será a mesma. Pode ter toda a certeza do mundo. Você nunca mais será um crente fraco. Você nunca mais vai cansar na fé.
Se fizer o que eu estou lhe dizendo aqui, glória a Deus, diga amém, diga aleluia, essa aula vai pegar fogo, vai, oh glória. Se você fizer o que eu estou lhe dizendo aqui, o Espírito Santo vai te iluminar e você vai ter uma vida progressiva na fé, na limpeza, no trato, na palavra, na unção, na graça. Vai faltar tempo para você ministrar, para você cantar, para você ensinar, para você doutrinar, para você dirigir. Vai faltar, porque você vai conseguir preencher os espaços que estão faltando. E você que é novo na fé, ou que é novo convertido, que está começando agora, que está tentando entender tudo isso aqui, faça o mesmo plano. Porque isso aqui é melhor para você que está começando agora, que não tem cargo nenhum, do que para nós. Porque o fato de você estar começando agora e não ter vínculo, não ter cargo nenhum, não estar à frente de nada, faz com que você esteja do lado de fora, observando, para quando você tomar espaço, saber como é que faz. Você que está fora do cargo, você que está um tempo parado, você que não está exercendo tanto, essa aqui é para você, meu irmão. É você que enterrou o talento, enterrou o sonho, que se você fizer o que eu estou lhe dizendo aqui, vai faltar tempo para você exercer as funções que Deus vai lhe chamar para você fazer. Certo? Pegou o caderno, pegou a caneta? Anote aí. Mapa. Fazer o mapa. Mapa de quê, Noel? Mapa da ignorância. Tá me chamando de burro? Tô dizendo que você e eu, nós somos burros na fé. Que nós não conseguimos dar um passo além sem o equilíbrio espiritual e sem a iluminação do Espírito Santo. Então, como é que eu consigo dar um passo na fé? Como é, irmão Noel, que dá um passo na fé? Você já leu Salmo de número 121? Já, não já? 120 já leu? E o 119? Salmo 119, versículo de número 105. O que é que diz a Bíblia no Salmo 119, versículo 105? Você sabe de cor, né? De cor e salteado, não é verdade? Mas você já parou para pensar o que é que o texto quer dizer? 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. É assim que diz? Negativo. Luz para o meu caminho. 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 105, é claro, você não é bobo nem nada, está aí na sua tela para você ler, para você ver. Então, o caminho é um só, é o caminho de Cristo, mas são dois os pés. O pé que anda para a direita e o pé que anda para a esquerda. E se você observar, os seus pés não são virados para fora. Seus pés são virados para dentro. Ou seja, convergindo, se convertendo. É o que Jesus disse: convertei-vos a mim. Você vai andando e você vai convertendo os seus pés para o centro do caminho, não para fora dele. Mas como é que eu faço isso? Com uma lâmpada. E a lâmpada não ilumina todo o corpo. A lâmpada só ilumina os pés. Aprendeu? Como é que eu vou fazer para que eu possa, glória a Deus, desempenhar a minha chamada espiritual? Quantos cursos mais eu vou ter que fazer para desempenhar a minha chamada espiritual? Nenhum. Se você fizer o que eu estou lhe dizendo aqui, você não precisa fazer curso nenhum mais, em lugar nenhum, não precisa comprar mais livro nenhum, você só vai precisar fazer o que eu estou lhe dizendo.
Bíblia. Lê a Bíblia. Nós vamos fazer um mapa então. Já que não dá para eu andar no escuro, eu tenho uma lâmpada. Já que eu não posso desviar para a direita nem para a esquerda, então a palavra de Deus é o que me ilumina durante a minha caminhada com Cristo, no caminho de Cristo. Dentro do caminho de Cristo existe uma lâmpada chamada Palavra de Deus que guia os meus pés. Então eu não vou olhar para frente, para cima, para o lado, eu vou olhar para o caminho, para a trilha. Quando eu ando para a trilha, a lâmpada ilumina os meus pés. Certo? Então, o facho de luz está nos seus pés. Perfeito? Pronto. Então, como é então que ilumina os passos de um pastor? Vendo na palavra de Deus quem são os pastores, os quais foram os pastores que caminharam na fé, andaram pelo caminho de Cristo, iluminados pela lâmpada da palavra. Como é que um diácono, uma diaconisa, um missionário, um evangelista, um pastor, um bispo, um apóstolo, um zelador, um porteiro, um levita, um ornamentista, um organizador, equipe de mídia, quem quer que seja que trabalhe no evangelho, como é que eu olho, para onde eu olho, o que é que eu faço, seja qual for sua função, você vai precisar pegar a lâmpada para guiar os pés. Ou seja, eu vou ter que olhar na Bíblia quem trilhou por esse caminho e deu certo. Ou quem não trilhou o caminho e deu errado. Então eu vou fazer um mapa. Eu tenho 66 pontos para eu fazer o meu mapa. Tenho 66 livros da Bíblia para que eu possa guiar os meus pés no caminho do Senhor e observar onde alguns erraram na fé. Entende, irmão? Entende, irmão? Está entendendo agora? Está começando a entender o negócio? Diga amém. Então, por que é que eu estou caminhando errado, que eu fraquejo, que eu caio, que eu esqueço? Por quê? Porque eu não estou olhando para a lâmpada, não estou olhando para os pés, eu estou querendo olhar para os lados, ou para cima, ou para baixo. Não. Lâmpada. Um passo de cada vez, fazendo sua trajetória, caminhando com Cristo. Isso é caminhar com Cristo. Lembra quando a Bíblia diz que João Batista andava diante de Deus? Enoque andava diante de Deus? Noé andava diante de Deus? Isso é diante de Deus. É andar sob a luz da sua palavra. Diga glória a Deus, que eu acho que já começou a valer a pena você ter assistido essa aula. Amém ou não amém? Tá, começa a esclarecer, né? Alguma coisa assim, né? Parece que eu vejo você dizendo, agora eu consigo entender, agora eu estou começando a compreender, rapaz, eu não conseguia entender. Por que é que eu não consigo entender a palavra? Porque eu estou perdido, eu preciso do mapa. Você está perdido? Eu também sou perdido. Nós somos perdidos, meu irmão, nós estamos num mundo de escuridão. E a única coisa que nós temos que nos ilumina é a palavra. Você não sabe o que vem pela manhã, você não sabe os desafios que virão amanhã, você não sabe quais são as pedras de tropeço que vem na sua caminhada, os embaraços e o pecado que estão de perto nos rodeios. Você não conhece, você não os conhece, você não conhece as tentações que virão, você não sabe até onde Deus permite que você vá. Você não se conhece, não conhece o inimigo, não conhece tampouco Deus. Está entendendo, irmão? Então você vai precisar da iluminação do Espírito Santo, daquele que habita, que mora dentro de você, daquele que te criou, que regenerou, que lhe limpou, lhe purificou, lhe tirou do lamaçal do pecado. Este Jesus Cristo, irmão, este Jesus Cristo, que tem o prazer, todo o prazer
de mudar a sua vida, de trabalhar na sua trajetória. Esse Jesus, esse Todo-Poderoso, esse Senhor da sua alma, é esse Senhor aí que você precisa entender quem é Ele, o que Ele está fazendo. Sabe? Você precisa aprender isto aqui, irmão. Porque o Espírito Santo veio justamente para isso. Para poder purificar você. Certo? Diga amém, diga glória a Deus. Diga louvado seja Deus. Olha o que diz aqui Efésios 5. Efésios 5, 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Sem mácula o quê? E sem o que aí? Sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso quer dizer que Deus, Jesus, quando Ele morre, que Ele ressuscita, Ele ama tanto a sua igreja, que Ele trata como esposa, e Ele está purificando a esposa, limpando a esposa, transformando a esposa. E essa purificação vem pela palavra de Deus. Não adianta, irmão, sua caminhada de fé não dará certo se não for baseado na palavra de Deus. Então o que eu vou fazer, irmão? O que eu devo fazer? Você vai pegar a sua Bíblia, a Bíblia que você tem aí, João Ferreira de Almeida, revista. Aí se é corrigida, se é atualizada, se é fiel, o problema dele. Pega essa Bíblia que você tem, mais simples que tem. Olhe, pelo amor de Deus, você que está fazendo esse curso comigo aqui, esqueça a Bíblia de estudo, irmão. Você já está fazendo um estudo. Eu vou comprar a Bíblia de estudo pentecostal, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia da criança. Para que essa Bíblia toda? Você não está lendo essa que você tem? Você quer ler o quê? Nota de rodapé? Você que está fazendo curso comigo há mais de ano aí, você tem aí mais de 100 aulas para você assistir. Garanto que você não assistiu todas. Quantas apostilas eu já te dei aí? Se você juntar todas essas apostilas, dá um livro. Toda semana, duas apostilas, uma apostila, duas apostilas, uma apostila, às vezes 3 apostilas. Junte tudo aí, você vai ver que isso dá um livro. Tem estudo para a vida toda. Agora é a hora de você fazer os estudos para a geração que vem. E não comprar estudo. Comprar nota de rodapé, irmão. Comprar coisas que as pessoas, homens, escreveram, irmãos, iguais a mim e você. O que eu estou lhe dizendo aqui, você comprou esse curso junto comigo, você que está assistindo aqui, uns pagam, outros não, uns são voluntários, outros ofertam, amém? A mim não interessa isso, para mim. O que importa é que o conteúdo está chegando até você. Mas veja, o que eu estou lhe dizendo aqui é o óbvio, eu não estou inventando nada, tudo que eu estou lhe dizendo é lhe trazer à luz ao que está acontecendo. Tudo que eu lhe digo aqui é baseado na palavra e no que nós vivemos. Não é nada aqui que não seja bíblico e verdadeiro. Então você não está comprando um curso de um alienígena, de alguém que vai inventar uma palavra sofisticada aqui. Não, eu poderia fazer isso, mas isso não é evangelho. Evangelho é a simplicidade. É o sim, sim e não, não. É o certo e o errado. O bem e o mal, o bom e o ruim, Deus e o diabo, o céu e o inferno. Isso é evangelho. O resto é patifaria, esculhambação. Então, o que é que eu faço? Vai lá, anota lá. Mapa, fazer um mapa, viu? Você vai fazer um mapa. Que mapa é esse, irmão? Você vai... Tá curioso para saber, né? É isso aí. Pegue o caderno, a caneta, coloca assim, mapa. Mapa da ignorância, mapa da burrice, meu mapa, mapa da minha vida, mapa da minha trajetória, mapa da minha chamada. Coloca o nome do mapa que você quiser, certo? Se você é pregador, se você é pastor, se você é pastora, você coloca mapa da minha chamada pastoral, mapa da minha chamada diaconal, mapa da minha chamada evangelística, mapa da minha chamada missionária. Você vai colocando. Mapa da minha chamada levítica, eu sou levita.
episcopal, que é bispo, apóstolo, não interessa. Apostolado, você que sabe aí quem é você. Ah, Noel, eu ainda não descobri ainda a minha chamada. Não se preocupe não, coloque mapa da minha chamada de crente. Mapa da minha chamada de ser crente. Mapa da minha chamada, mapa da minha chamada, mapa da minha chamada. Isso é para ficar na sua mente. Mapa da chamada, mapa da chamada, mapa da chamada. Pronto. É um mapa? É. Agora vamos tirar o mapa, né? 66 pontos tem um mapa. Ou seja, existem 66 livros da Bíblia. E nós vamos passear pelos 66. Observando quem? Você já entendeu. Observando quem tem a mesma chamada que eu. Olha só. E deu certo. E quem tem a mesma chamada que eu e deu errado. Ou seja, eu vou olhar para alguém que fez certo e alguém que fez errado. Porque para o certo eu imitar e para o errado eu não passar nem perto. Então eu vou precisar pegar em cada livro da Bíblia 2 exemplos, um bom e um ruim. E eu vou ter que mapear esse. Mas é para você, irmão. Esse exercício aqui é para você fazer com calma, com paciência. Fulano, ciclano, batendo. Calma, calma. Aqui está tratando da sua vida, irmão. Faça de conta que você está ali, deitado numa cama, numa mesa, e você mesmo fará uma cirurgia em você. Você vai ter pressa? Não. Porque cirurgia é coisa delicada. Certo? Então nós vamos fazer essa cirurgia espiritual. Diga glória a Jesus, diga amém. Está sentindo a presença de Deus aí? Eu também estou. Vamos fazer o mapa. A sua cirurgia espiritual vai começar agora. Então você vai escolher em cada livro da Bíblia, só precisa 2. 2 exemplos. Um bom e um ruim. Um bom e um ruim. Que mostre a sua chamada espiritual. Para quem não tem chamada, você vai olhar um crente que prestou e um crente que não valeu nada. É isso. O que é que você vai fazer? Você vai ler a história desses 2. Ler a história desses 2. Precisa anotar alguma coisa, irmão Noel? Anote o que o Espírito Santo te mandar anotar, o que você achar interessante. Mas você precisa entender aquela história. Sabe? Porque ali é você. Ali é você sendo o personagem que está fazendo certo e é você o personagem que está fazendo errado. Por quê? Porque todos os elementos que tem na Bíblia, todos os personagens que tem na Bíblia, são pessoas que podem ser eu e você. Foram eles, mas poderíamos ser nós. Certo? Eu sempre falo para os irmãos ficam falando mal de Judas, que Judas isso, Judas tinha isso. Eu digo, realmente, a gente fala mal de Judas, mas e se eu estivesse no lugar dele, será que eu faria diferente? Eu não sei. Eu poderia ser um Judas Iscariotes, ou pior que ele. Entende? Então é isso, você vai olhar para os exemplos bíblicos, um bom e um ruim. Vai passeando pela Bíblia num exemplo bom e num exemplo ruim, até você entender qual é a sua função no reino de Deus. Meu irmão, se você fizer isso com os 66 livros, achar um exemplo bom e um ruim da sua chamada, isso não demora muito não, irmãos. Isso aqui é coisa que você faz em 2 dias. Você não vai ler todo o capítulo, a não ser que a história dos 2 esteja em todos os capítulos. Mas você vai pegar o núcleo, o centro. Lembra, não é para você fazer pesquisa, irmão. Quem foi fulano de tal? Esqueça isso, irmão. Esqueça pesquisa de internet, irmão. Que coisa ridícula. Você vai ler na sua Bíblia. Estou colocando aqui a Bíblia digital aqui, porque não tem como eu pegar a minha e colocar na tela. Já que tem digital, amém. Mas você vai pegar a sua Bíblia, a Bíbliazinha que você tem mesmo aí. E você vai se destinar. Hoje eu vou estudar sobre o quê? Hoje eu vou estudar em Gênesis. Qual é a minha função? Eu sou um missionário. Pronto. Em Gênesis, quem você lembra que foi missionário, que fez missões e que foi bom missionário?
E como é que ele fez as missões? Onde ele era, onde ele nasceu, quem é a sua família, nome do pai, nome da mãe, quem são seus irmãos, onde é que ele estava vivendo, qual era a congregação que ele fazia parte, qual era a tribo que ele fazia parte, quem eram os seus líderes. Você vai mapear a pessoa, abraçar ele mesmo assim, eu sou esse cidadão aqui. Digamos que você escolha, sei lá, Moisés. Ali é você. Ali é você. Olha, Moisés fez isso, Moisés fez aquilo, e Moisés aqui vacilou, Moisés aqui acertou, aqui sim foi Moisés. Rapaz, Moisés, aquele Moisés é assim. Ó, você já trouxe para a sua chamada. Como é que faz missões? É isso aqui. Levita. Aí eu sou um levita. Como é que um levita se comporta? Tem alguém em Gênesis que foi levita? Tu acha que tem, né? Miriam foi levita, né? Está em Êxodo a história dela? Sim. Mas onde é que nós descobrimos a família de Moisés? Veja, por exemplo, você está ali em Gênesis, Moisés está contando toda a história desde o princípio. De Abraão, Isaac, Jacó. Até a entrada de José no Egito. A partir dali, você já percebe que começa outra era. Aí vem nascer Moisés, Miriam, Arão, né? Que são os patriarcas ali espirituais, por assim dizer. O primeiro profeta é Moisés. Então, mas você sabe que quem está escrevendo Gênesis é Moisés. Então, está embutido em escritor. Olha aí, um escritor. Moisés foi chamado filho da filha de Faraó, rejeitou esse título. Moisés era profeta, Moisés foi governador, Moisés foi juiz, Moisés só faltou ser rei, mas foi príncipe. Moisés fez tudo, teve tudo isso. Então, se você em Moisés você tem vários símbolos, várias pessoas embutidas. Da família de Moisés você tem Arão, que é o mais velho, você tem Miriam, que ainda é mais velha que Moisés, e você vê neles características. Olha como é que uma levita, uma missionária, Miriam foi missionária, Miriam fez missões. Quais foram as missões de Miriam? A primeira missão de Miriam foi o quê? Foi poder cuidar do seu irmão. Poder ter o cuidado de ajudar a betumar, envelopar aquela arcazinha e ficar observando ele para ver quem ia pegar. Um cuidado, missionário, cuidado da missionária com aqueles que fazem parte do plano da salvação. Os novos na fé, os novos convertidos. Moisés representa um novo convertido, um bebezinho, um projeto de salvação, um pequeno profeta. A mãe de Moisés, Joquebedes. Para que missionário é melhor que Joquebedes? Para que uma crente melhor do que Joquebedes? Pai, a mãe, enfim, você vai olhar para aquele personagem sendo você ali. E também você vai, por outro lado, escolher um personagem que não valia nada. Para que você olhe para ele, e não é que para que você veja os outros, não. Isso aqui parece com fulano. Não. É para que você não queira ser aquele personagem. Vocês estão entendendo? Diga amém aí, diga glória a Deus. Então eu vou deixar para você uma aposteirazinha simples, para que você possa ter um norte, uma direção aí espiritual. Mas acredito que você já entendeu onde é que eu quero chegar. Tá certo? Então vamos usar aqui uma neutralidade na questão da chamada. Vamos usar o que nós temos aprendido nas aulas, é que o dom de profetizar vai além da profecia em si, do falar, assim diz o Senhor, mas tudo que eu faço na obra de Deus refere-se ao profetizar. Está entendido? Está perfeito? Então qual é o meu objetivo aqui? É compreender a chamada profética através dos exemplos bíblicos, imitando os fiéis e rejeitando os erros. Está claríssimo na sua apostila. A apostila mais simples que eu fiz foi essa aqui, para você entender. Diga amém, diga glória a Deus, para nós encerrarmos a aula. Qual é a metodologia? Qual é o método? Método, acompanhamento. Analisar em cada livro um profeta fiel e um antiprofeta. Ou antiprofetiza. Mas tendo uma base bíblica. Certo?
Então vamos em Gênesis. Em Gênesis, quem que eu escolho? Eu escolho o profeta Moisés. Deuteronômio 34, 10. Você vai ver que Moisés era uma pessoa fiel. Então eu vou ler Gênesis e eu vou entender que aquele homem que está escrevendo aquele livro é um homem fiel. Por que ele tem a responsabilidade de escrever os 5 livros, os 5 primeiros? Porque ele é tão fiel, que Deus o enterra. Há uma batalha entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Ou poderia ser um anjo, outro anjo. Judas diz isso. Então, o anjo briga pelo corpo de Moisés. Um homem santo, um homem que nasceu, cresceu, teve seus erros, seus defeitos, seus problemas, mas morreu, em comunhão com Deus. Fez o ciclo completo, ele fez o mapa espiritual completo. Você vai precisar matar alguém para ser um profeta? Se esconder? Passar anos fora para depois Deus lhe chamar? Não, por quê? Porque você já tem a história de Moisés inteira para entender que você não precisa errar onde Moisés errou. Isso é a Bíblia, uma Bíblia feita para isso, para você não precisar passar pelo que Moisés passou, ou pelo que o povo passou, entende? Então, eu escolho Moisés por Moisés ser alguém fiel. A característica principal de Moisés, fidelidade. Mas eu também tenho um antiprofeta. Eu tenho Corá. Em Números 16, 3, Corá é alguém rebelde. Corá, Datã, Abirão, mas estou escolhendo um, que é o passo que tem um fiel, Moisés, tem um infiel ao seu lado, fingindo ser fiel. Você pode ser Corá? Não. Mas se você vacilar, você deixa de ser um Moisés e vira um Corá. Então você vai estudar esse Moisés aqui, não importa o cargo que você exerça. E você vai estudar esse Corá, vai em cima, vai fundo, veja as características dele. Isso aqui é aprimoramento da chamada, responsabilidade espiritual. De ser crente e não fazer nada na igreja, a ser o apóstolo da igreja, o patriarca, o que quer que seja que invente nome hoje. Em Êxodo, quem eu sou em Êxodo? Em Êxodo eu vou deixar, eu quero ser Moisés também. Eu ser Moisés. E vou ler Êxodo inteiro, olhando para Moisés. Eu preciso ler todo o Êxodo só para ver isso em Moisés? Não, se você tem tempo, bem. Se você não tem, você vai ler só olhando Moisés. Olhando a chamada dele, olhando como ele foi colocado pela família naquele cesto. Vai acompanhando. Uma das coisas simples da Bíblia é a epígrafe. Essa partezinha preta que a gente deixa em negrito. Na Bíblia tem epígrafe. Tem lá escrito, né? Que João Ferreira deixou lá. O padre João Ferreira já deixou. Já para dar esse norte. Você abre a capa, a primeira página da Bíblia, tem lá. Êxodo 1. Aí tem Nascimento de Moisés. Êxodo 2, exemplo, né? Isso aqui. Êxodo 3, 4, 5, 14. Passagem do Mar Vermelho. Então você está tendo um norte. Olha, aqui Moisés fez isso, aqui Moisés fez isso, aqui Moisés... Você está tendo um mapa, irmão. Até você ter uma consciência. E um antiprofeta? Faraó. Quer exemplo maior do que Faraó? Porque ao passo de que Moisés tem a obediência em Êxodo, Faraó tem um endurecimento do coração. Quer dizer, ele é uma pessoa tão ruim que Deus permita que ele continue sendo de coração fechado. Para mostrar no coração duro dele a obediência de Moisés. Aí você vai passeando. Levítico, quem é que eu escolho Levítico? Arão. Porque ao passo de que em Êxodo Arão vacila, em Levítico Arão se converte. Arão se converte tanto que Deus chama ele para ser santo. E através de Arão cria-se os levíticos, a função sacerdotal. E eu também posso achar em Levítico 2 anti-heróis, 2 antiprofetas.
Nadab e Abiú. E você já sabe, os desobedientes da mesma família, filhos. E eu vou passeando em números, quem eu vou achar? Eu vou achar Moisés ainda, que eu já comecei com ele cá em Gênesis. Eu vou com ele até o final. Eu vou achar Moisés. Números 12, 13. Um homem manso. Mas também vou achar Balaão, corrupto. Em Josué eu vou achar Josué, que é o profeta, que leva o nome do seu livro, o homem decisivo, o homem que decide salvar sua casa, sua família. Mas também vou achar Acã, o capa, o homem que peca e esconde o pecado. Misericórdia mesmo, meu irmão. Veja que a coisa já começa a ter um peso. Aparentemente seria só uma leitura, não, eu vou passeando. Mas aqui você já começa a ver o peso que é, a responsabilidade que é o reino espiritual. Em Juízes você vai ver a profetisa Débora, que é uma mulher santa, que a característica dela é liderança, e o antiprofeta, o anticrente, o antisservo, Sansão, que não aguentava ficar-se em pé. A sua fraqueza era a sua derrota. Mas você vai ver em Ruth também. Ruth sendo fiel e Orfa desistindo. Você vai escolhendo esses personagens aqui. Pode ser que você escolha outros também, que tenha no livro ali. É com você e Deus. Mas você precisa colocar na mente. Eu preciso ser esse aqui, Ruth, e eu não posso ser essa aqui, Orfa. Direcione isso para a sua vida, para a sua chamada. Escolha esses textos aqui e leia um por dia. Um por dia, não precisa muito, um por dia. Juízes, ele lê esse um por dia aqui. O herói e o anti-herói, o profeta e o antiprofeta. O servo e o antisservo. Um por dia. Só um desse por dia. Ruth. Tá mastigado demais, né, também, né? Ruth. De Ruth nós vamos para Samuel. Primeiro Samuel, segundo Samuel. Primeiro Samuel, quem é que eu escolho? Samuel. O jovem fiel. E desobediente, quem eu escolho? Saul. No segundo livro, quem eu escolho? Natã, o profeta que confronta. E o homem que eu não aceito ser Absalão, o rebelde, o filho rebelde, que vai colocar toda a sua descendência em perigo, por ser um rebelde. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Diga amém. No livro dos reis, quem eu vou escolher? Eu vou escolher Elias e Eliseu, que eu não sou bobo. E quem eu não vou querer escolher? Claro, não vou ser Baal, os profetas de Baal, e nem vou ser Geazi. Não vou ser nenhum e nem outro. Eliseu, autoridade e unção. Baal, no caso dos profetas de Baal, e Geazi, falsidade e ganância. Aí nos dois livros dos reis, não preciso colocar os dois livros, né? E Esté, eu quero ser Esté, mas não quero ser Amã. No livro de Jó, eu quero ser Jó, mas não quero ser os amigos. No livro dos Salmos e Provérbios, eu quero ser Davi, que se arrepende, mas eu não quero ser Salomão. No livro dos profetas, quem eu quero ser? Os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Os maiores, os menores, né? Obadias também e tal. Né? Joel, Amós, todos eles. Quem eu não quero ser? Os falsos profetas. E você vai ver centenas de falsos profetas que aparecem. Olha, irmãos, você está entendendo? Se você fizer isso aqui, irmão, sua vida espiritual vai mudar assim, rapidinho. Deus vai lhe ensinar cada coisa, irmão. Deus vai... Eu não posso dar tudo a você, não tem como eu traduzir tudo isso aqui para você. Eu estou lhe dando um norte. Você vai ser isso aqui. Nos evangelhos, quem eu quero ser nos evangelhos? João Batista, claro, né? Você pode querer ser Mateus, Lucas, João. Eu queria ser João Batista. Imitar os passos de João Batista. É o homem que faz a preparação. Ele some e depois morre, né? Mas preparou o caminho. Judas vai até o final, mas no final se mata. Não é melhor ser João Batista que morre logo? Porque João Batista arrancaram-lhe a sua cabeça e Judas mesmo se enfocou. E você prefere ser quem? É forte, né? É forte mesmo. Toda a Bíblia é forte, não é só as frases que são ditas. A Bíblia toda é forte. Em Atos, nos evangelhos são os 4, né? Você escolhe cada pessoa. Você pode escolher ser a mulher do fluxo de sangue, ser aquele homem que levantou do tanque, ser a pessoa que se converteu, ser Mateus, ser você quem sabe o que é que Deus quer trazer para você. Mas sempre com aquele olhar de fazer isso e não fazer aquilo.
O obreiro faz isso, o crente faz isso e o anticrente faz isso. Certo? Atos dos Apóstolos, eu queria ser Pedro, por causa da transformação. Pedro mudou muito, mas não queria ser Ananias e Safira nunca. Nas cartas, quem eu queria ser nas cartas? Nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, de João, eu queria ser Paulo, pela perseverança dele. E eu não queria ser Demas, né? Aquele que amou o mundo e abandonou a chamada, abandonou o povo, deixou Paulo e os outros a ver navio. Você poderia ser outra pessoa, você poderia querer ser Timóteo, João, o profeta do amor. Aí que você que escolhe. Judas também, o irmão de Jesus. Em Apocalipse, que eu queria ser o próprio João. E não queria ser o falso profeta, né? Com certeza não. Qual é a conclusão? Deus honra os obedientes e rejeita os rebeldes. Escolha o caminho da fidelidade. Amém, meus irmãos? Foi boa essa aula? Gostaram da aula? Diga amém. Diga glória a Jesus, né? Louve o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu louvo ao Senhor por aqueles que assistiram essa aula até agora. Porque eles estão preocupados com a salvação, estão preocupados com aquilo que pode lhes fazer desistir da caminhada. Espírito Santo, eu sei que quão difícil é servir ao Senhor em espírito e em verdade. Tenho experimentado as dores, Senhor, da obediência dessa chamada. E eu te louvo e te agradeço porque o Senhor trouxe o teu povo até aqui para aprender mais do Senhor, porque eu sou apenas alguém que é a fonte, meu Pai, para a transmissão da sua palavra. Mas o Senhor é a profundidade da riqueza. Eu estou aqui apenas como alguém que intermedia a palavra, mas o Senhor é a própria palavra. E é o Senhor que pode fazer surgir, Espírito Santo, dentro do coração do teu povo, a firmeza da fé. Senhor, eu te peço humildemente, já grato, sabendo que o Senhor é quem quer o melhor por nós, quem quer o melhor para nós, o melhor para o teu reino, o melhor para a sua obra. Sabendo disto, eu te peço, com toda oração e súplica, te suplico, Senhor, que o Senhor entre com providência espiritual na vida de cada um dos meus irmãos que estiverem assistindo essa aula nesse momento. Que o Senhor os fortaleça, dê-lhe graça, conduza por este caminho tão difícil que é da chamada profética. Aqueles que estão descobrindo a sua chamada agora, Senhor, não perca-os de vista, não deixe eles desviarem os pés da sua chamada. Espírito Santo, ilumina cada palavra, que cada um deles que lerem a palavra, que estudarem, que escutarem esses áudios, os vídeos, ou que lerem a apostila, que quando eles fizerem isso, o reino espiritual seja aberto e eles encontrem o Senhor nas suas escrituras. Encontra o Senhor nesta hora, onde quer que eles vão, o que quer que eles façam. Cada um com a sua chamada, com o seu jeito, com o seu fortalecimento, com a sua fraqueza, com a sua intenção. Estende as suas mãos, o teu olhar de amor sobre cada um dos que já estão fazendo a sua obra e sobre aqueles que estão parados, Senhor, que estão tristes, que estão nos bancos, que estão ali abatidos pelos sofrimentos da vida. Alguns que desistiram até de ser crente, meu Pai. Nessa hora, ativa a fé, reaviva a obra, anima-os, Senhor, cobre-os com a tua cobertura espiritual e faz, Senhor, aleluia, sobre nossa vida se cumprir a expressão de Abacuque 3:2. Que o Senhor possa avivar a sua obra no meio dos anos. Senhor, nós não queremos ser avivados, mas queremos que a tua obra seja avivada. Pois a tua obra é o mais importante do que nós. A sua obra é mais importante do que a nossa vida, do que a nossa chamada, do que a nossa existência. Pois quando chegamos a este mundo, a sua obra já existia e vai existir de geração em geração. Amado Mestre, Todo-Poderoso Deus, é isso, meu Pai, que eu te peço nesse momento. Louva o Senhor. Agradeço certo de que o Senhor fortalecerá a nós, a todos os que estão neste momento, neste curso,
nessas aulas. Que o Senhor não nos deixará vacilar os nossos pés, pois trilharemos o caminho da verdade. Segura-nos, Senhor, em Ti. Agarra-nos, Senhor, para que não venhamos cair. Não nos deixa pecar contra Ti. Enche-nos de prazer de fazer a Sua obra. Queima em nós a chamada. Arde, Senhor. Não deixa-nos confundidos. Desperta o dom que existe na nossa vida nesse momento. Àqueles que não sabiam a Sua chamada, ensina-os a detectar ponto por ponto. Ensina-os a fazer este exercício. Meu Deus e meu Pai, eu louvo a Ti pelo Teu Espírito que está no nosso meio, nos convencendo a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Mas também peço que nesta hora, esse mesmo Espírito que já nos convenceu, ilumine-nos por dentro e por fora, clareando o caminho do Evangelho, para que demos seguimentos a chegar à Sua glória, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.